como vou explicar isso à minha família? Eles dizem que devo voltar às minhas origens, ao cristianismo. Eu digo para eles que eu só acredito na Torá, não acredito no Novo Testamento. O Messias que esperamos, que hoje em dia eu também espero, como é esse Messias que esperamos agora, que os judeus esperam e que eu também espero. Sobre o tema familiar é difícil. Quando uma pessoa abandona a idolatria, a primeira consequência é a familiar e a social. Um grande exemplo é o Natal. O Natal é a celebração do aniversário desse mesmo ídolo. E a pessoa que já não acredita nele se vê nesse dilema de querer continuar no monoteísmo, mas também existe a questão da família. É difícil. Por isso eu nem quero me imaginar nessa situação, mas uma pessoa que sai da idolatria nunca volta para ela. É que isso não cabe na cabeça da pessoa. Conexão muito ruim. Sim, vou continuar este vídeo, talvez você veja depois porque estamos ao vivo. Mas a pessoa que sai da idolatria não volta para a idolatria. Desculpa, vou continuar caso você assista à repetição. E o que acontece é que, quando a pessoa consegue chegar a outras conclusões, bem, o papel dela não é necessariamente tentar impor suas crenças à família. E a família, obviamente, quer... Veja, se coloque no lugar desses pais que a vida toda tiveram essa crença no Novo Testamento e nessas coisas. E eles também herdaram isso e acreditam profundamente que esse é o único caminho para que o homem seja livre e todas essas coisas. Livre dos pecados e se não vai para o inferno. E o filho foi criado nesses valores e agora o filho é um traidor e vai para o inferno. Por isso gera medo nos pais. No entanto, que isso não seja motivo de medo para o monoteísta. O monoteísta deve, por isso, ter muita compaixão com sua família. Deve ter muito amor, querer muito bem a eles. Apesar de que eles ainda acreditem em uma ideia que sabemos que não é correta. Que a pessoa que chegou ao monoteísmo consiga realmente amá-los, querer bem a eles, apesar dessa diferença ideológica que existe. Essa é a primeira coisa, ok? Porque é difícil. E, na verdade, na minha opinião, é mais importante que cuide da família. Esse negócio de ficar aí brigando por religião e eu brigo com todo mundo porque agora todos são idólatras e acreditam no ídolo. Não. A família sempre deve ser amada. Não se pode abandonar. A família são os únicos que vão estar com você nos momentos difíceis. Não estou falando para você especificamente, para o ser humano. Só vão estar os pais, se ainda estiverem, ou os irmãos. Por isso não se deve brigar nem tentar debater e acabar perdendo a família. Só porque alguém chegou a outra conclusão sobre algo escrito em um livro, não é problema, não é drama, nem o fim do mundo. Isso é importante. Isso guia a pessoa e seu futuro por toda a vida, assim como os valores que transmite às próximas gerações. Pronto. Mas isso é depois. Agora sobre o que esperamos do Messias. As características estão escritas no nosso Tanakh. É que a Bíblia é hebraica, que o Messias é filho de pai e mãe. Nem mesmo um semideus nascido de uma virgem e essas ideias mitológicas greco-romanas, nada a ver. Simplesmente é descendente do rei Davi, pela linhagem de Salomão. Ele é quem vai trazer a paz ao mundo e todas essas coisas. Basicamente, eu tenho vários vídeos falando sobre isso e por isso não vou me estender muito no assunto. Tenho uns 2 vídeos chamados O que esperamos do Messias judeu versus o Messias do cristianismo. Algo assim eu compartilho com vocês na descrição quando esse vídeo sair e basicamente é isso. Queria focar no aspecto familiar que considero importante. Nem todos pensam nisso, pois muitos, ao se sentirem iluminados, acham que podem começar a desprezar todo mundo que não acredita como eles, na questão do monoteísmo de ser monoteísta. Ok, saibam noaítas, amem suas famílias, amem seus irmãos, seus pais, independentemente de eles irem à igreja ou não. Surge a dúvida se o familiar falecido deve ser cremado. E todas essas coisas, ok, eu entendo, mas lembrem-se que o amor à família é muito importante. Estamos aqui com meu parceiro e faz pouco tempo que começamos a seguir e ouvir vocês. Nós somos cristãos, nascemos cristãos. Deixamos de ler e de participar da igreja, de ler o Novo Testamento. E começamos a questionar algumas coisas na Bíblia
E graças aos vídeos que começamos a assistir de diferentes rabinos, hoje entendemos que estávamos vivendo de forma equivocada. Desculpa, estou muito nervosa, mas é que estou mesmo. Sì, perché? E a verdade é que tiraram um peso enorme das nossas costas. Com tudo o que aprendemos, com o que vocês ensinam, tiramos um peso enorme. Agora, há pouco estavam falando sobre a condenação eterna. Minha mãe faleceu há quase 2 anos, ela era cristã, evangélica. E a verdade é que isso também é um peso que eu carrego, porque eu fico pensando onde é que eu vou vê-la, quer dizer, o vínculo com a mãe é difícil de... Hoje em dia, meu pai não tem uma boa relação comigo. Era uma igreja cristã e evangélica. Desde que parei de ir, me chamam de endemoniada e dizem que estou com o diabo. Eu me afastei deles, mas enfim, você estava falando agora há pouco. Você falava sobre respeitar a família e amá-la. E minha dúvida é, o que fazer quando a família não te ama, né? O que a gente faz? Se afasta ou continua resistindo, recebendo as pancadas, entende? Sim, eu entendo, mas não sei se essa reação tão forte, por exemplo, do seu pai, seja porque não te ama ou porque te ama, tanto que o estado de negação é imensurável para ele, sabe? Eu não quero me colocar no lugar de ninguém, só penso e educo meus filhos. Acredito nessa verdade, tenho meus argumentos e meus filhos, terminando, sei lá, se transformando no que for, então, obviamente não é a reação que eu possa ter, não, nem sei como. Poderia chegar a ser. Primeiro é compreender que os não-judeus também têm uma responsabilidade com os pais. Agora, isso significa que você tem que ficar implorando e tem que estar, quer dizer, também não é sua obrigação, ou seja, você tem que tentar manter a paz. Quando surgir a oportunidade, com a ajuda de Hashem, que consigam estar bem, e o respeito aos pais é muito importante. Também se aprende com pessoas que não eram judeus. Avram, por exemplo, era noaíta. Basicamente, depois ele se tornou hebreu, mas era noaíta. E por isso, sim, é importante, sim, de fato, também se aprende com Noash e seus filhos. Uma das primeiras cenas, quando Noash sai da arca, é sobre a falta de respeito que Chan tem por Noash e o respeito que Shem e Yefet têm. Quando eles o cobrem porque ele estava bêbado, enfim, sim. Ou seja, os pais também cometem loucuras, como no caso de Noash, que ficou bêbado, e como os filhos reagem. Sim, mas além disso, eu acho que você deve seguir seu caminho. Você está convencida? Eu disse isso para outra pessoa. A pessoa que sai da idolatria não volta para ela. Se você já saiu da idolatria, já entendeu, continue. Você tem seu parceiro, você vai ter sua família. Eles terão novos valores quando a família se tornar mais bonita. Que de verdade, uma família com um ambiente de prosperidade, de valores, de ajudar os outros. Isso vai ser notado, né? Os avós deles, ou seja, seu pai e os da sua parceira, se ainda estiverem neste mundo, vão perceber. E com a ajuda de Hashem, eles vão ficar felizes em seu coração. Conheço muitos casos de pessoas em que isso aconteceu assim. Que os filhos saíram da idolatria, brigaram com a família, no final tiveram filhos, e no final os familiares chegaram a outras conclusões com o tempo. Então, eu não acredito que tudo seja definitivo, existem tantas possibilidades que podem acontecer. Por isso, eu não acho que se deve já descartar toda a relação. Por isso, você também não precisa ficar implorando. Não se humilhe, pois você já não acredita nisso. Agora está com Hashem, seu parceiro, prontos para construir algo grande com sua ajuda. E também te parabenizo muito pela coragem de dizer essas coisas, tipo, na frente da câmera, não é fácil. E também peço a Hashem que te dê muita força. Mas o meu melhor conselho, de verdade mesmo, é que você entre em contato com pessoas que passaram por algo parecido com o que você passou. Por exemplo, existem comunidades noaítas, não sei se você já ouviu esse termo, são pessoas que chegaram ao monoteísmo, não têm nenhum interesse em se converter ao judaísmo e formam grupos. E esses grupos reúnem pessoas que têm vivências como as suas, até mais extremas também. E muitas vezes esses grupos têm esse feedback que os ajuda a saber como prosseguir. Porque há momentos, por exemplo, o caso que eu mencionei anteriormente do Natal, era o momento em que toda a família se reunia. E agora a pessoa não acha que deve se reunir nesse banquete. Isso é um dilema. A família inteira está lá. O que fazer?
Não vai ver todos só uma vez por ano? Então, esse tipo de questão pode ser consultada com os grupos noaitas. Minha recomendação é que você não esteja sozinho nesse processo. Você precisa saber que há muitas pessoas passando por um crescimento como o seu. Não vou dizer que é um processo. É um crescimento. Você está crescendo. E bom, basicamente seria isso. Não sei se você tem algo a dizer sobre isso. Obrigado pelas palavras. Minha parceira também está indo embora e nós dois estamos ouvindo em paralelo. Muito obrigada, de verdade. Isso traz muita luz e, pelo menos para mim, me acalma um pouco, porque essa situação estava me fazendo mal. Nasci em um lar cristão e passei a pior infância da minha vida. E depois de perceber que tudo o que eu vivia era mentira e trazia mais maldição do que qualquer outra coisa. Foi muito difícil. Foi muito difícil para mim me desfazer de todas as crenças, mas não porque eu não queria, e sim porque vivi quase 39 anos, 35 anos da minha vida eu tenho. 39 vivi numa mentira desde pequena. Conto isso rápido porque sei que o tempo é curto. Quando eu era pequena, eu dizia para a minha mãe que os tempos em que supostamente Jesus tinha nascido não batiam com o que a Bíblia relatava. E eu sempre questionava coisas do Novo Testamento com o Antigo. Minha mãe não me deixava falar e dizia que eu devia respeitar o que o Novo Testamento dizia. Sempre tive essa curiosidade e essa incerteza de será real, será verdade? E bom, hoje em dia eu percebo que não, que eu deveria ter seguido meu instinto. Mas eu era pequena e bom, tinha que seguir o que meus pais diziam. Uau. Impressionante, porque você sabe que o ponto de partida é que, para mim, sempre que converso com pessoas que cresceram no cristianismo, me surpreendem as diferenças tão grandes que existem. A primeira coisa que fazemos no judaísmo é ensinar as crianças a ler. Meus filhos sabem versos da Torá, sabem capítulos inteiros da Torá e têm 3 anos, 2 deles. E o que é a primeira coisa que se ensina? A independência de poder ter acesso à Bíblia, ou seja, que aprendam a ler. Porque se ensina a eles que eles mesmos tenham contato direto com o texto. E tem algo que sempre me pareceu muito louco. Se você vai a uma casa de estudos, uma yeshivá ou algo assim, você vai ver um idoso de 80 anos estudando ao lado do neto de 6 anos. O mesmo livro, a Torá, o mesmo texto. Como é possível que o adulto veja uma abordagem e a criança veja na mesma frase outra coisa? É um livro muito louco, mas o que sempre um educador judeu vai enfatizar é que se deve perguntar, e está escrito, Lo abai shan lomed. Ou seja, quem é tímido não aprende, o que significa que a pessoa que quer aprender precisa perguntar. Se sempre te dizem que você não pode perguntar porque foi o professor que disse, foi o político que disse, foi o rabino que disse. É perguntando que se aprende, e isso me surpreende muito, né, o que você mencionou, porque o que a gente quer quando ensina um filho é que ele pergunte. Tudo na metodologia judaica é perguntar e questionar. Talmud é pegar versículos e questionar os versículos. Será que Davi fez tal coisa que não pode? Como é possível? Será que aconteceu comigo? E é uma metodologia diferente. E fico feliz que agora está focando nessa abordagem de como ver os textos que nos dão, digamos, tanta luz ao ser humano. Parabéns, desejo que siga nesse caminho com sua parceira. Muitíssimo obrigada.